Fala comigo, nação santista. No segundo vídeo de hoje, eu falarei novamente sobre o nosso novo treinador, o Cuca. Só que desta vez a gente vai fazer uma análise de como foi o time do Atlético Mineiro. Formações que ele utilizou, algumas vitórias dele, vamos trazer vídeos, etc e tal. Beleza? Antes de tudo, eu peço para você se inscrever no canal, deixe o hype, o like e comenta aí também depois, quando acabar o vídeo, o que você achou do vídeo, certo? A última passagem do Cuca no Atlético... Opa, calma aí. Lembrando, tem um vídeo já falando da contratação do Cuca aqui no canal, certo? Saiu mais cedo, pra depois você não falar, pô, tá passando pano, que não sei o quê, pipipi, popopó. Não, tô aqui falando agora, novamente, sobre campo, certo? Fazer uma análise de campo, já fiz uma análise falando que eu não contrataria o Cuca, tá ligado? Dá uma analisada lá depois no vídeo, ver o que você acha, mas aqui a gente vai falar sobre campo, beleza? Ver se a gente consegue ter alguma esperança com essa contratação. O Cuca, ele chegou em final de 2024 no Atlético Mineiro para começar o ano de 2025 comandando o Atlético Mineiro. Lá ele teve 47 jogos, 22 vitórias, 13 empates e 12 derrotas. Ele teve 56% de aproveitamento e ganhou o estadual, que foi o hexacampeonato mineiro, certo? Ele foi demitido no dia 28/8, que inclusive é meu aniversário, ou seja, ele foi demitido no meu aniversário. Parabéns, hein, Cuca? O Cuca começou muito mal o ano de 2025 no Campeonato Brasileiro pelo Atlético Mineiro. Não sei se vocês lembram que o Santos joga contra o Atlético Mineiro. O Santos do Caixinha, que a gente ganha do Atlético Mineiro, o Atlético Mineiro tava muito mal. Aquele ali era o time do Cuca, tá? Era o Cuca treinando. Então, ele perde da primeira rodada pro Grêmio, lá na Arena do Grêmio. Ele empata com o São Paulo em casa por 0x0. Depois ele empata com o Atlético, com Vitória em casa por 2x2. Aí ele perde pro Santos em 2x0 na Vila Belmiro. Aí depois ele empaca uma vitória no Botafogo, um empate contra o Mirassol, uma vitória contra o Juventude, uma vitória contra o Fluminense, um empate contra o Cruzeiro, um empate contra o Atlético Mineiro. Aí ele ganha do Ceará fora, ganha do Inter em casa. Daí aqui ele perde pro Bahia e perde essa sequência, acaba essa sequência aqui. Então ele teve a sequência de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 jogos sem perder no Campeonato Brasileiro do ano passado, mas também começou o ano bem ruim no Campeonato Brasileiro. Certo, minha rapaziada? Bom, o Cuca tem como formação padrão dele uma 4-2-3-1. Que seria mais ou menos isso daqui, tá? Ó, cadê? Aqui. Seria mais ou menos isso aqui, ó. O jogo contra o Juventude que eles ganham por 1x0 seria mais ou menos isso daqui. Everton no gol, Júnior Alonso e Rômulo na zaga, Caio Paulista e Natanael pelas laterais, Rubens e Fausto Vera na volância, Gustavo Scarpa, Igor Gomes, Coelho e Rony. Certo? Ele usou muito o Rony no Atlético Mineiro. Novamente aqui, ó, 4-2-3-1. No Atlético Paranaense também utilizou o 4-2-3-1. Tá? Só que tem um detalhe, o Cuca teve alguns jogos do Atlético Mineiro que ele usou outra formação e eu vou trazer aqui pra vocês. Aqui, num jogo contra o Internacional que eles vencem por 2x0, ele usa uma 4-2-2-2. Eu subi essa formação no FIFA. Nunca tinha visto um time usar na vida real. Então ele usou uma 4-2-2-2, certo? 2 volantes, 2 meia e 2 atacantes. E de novo, falando pra você, né, ele usando o Rony e aqui o Gabriel Menino também, que tá no Santos agora. Certo? E tem outra formação que ele usa aqui no Galo, que é essa daqui, essa 3-4-2-1. 3 zagueiros com Júnior Alonso, Vitor Hugo e Lianco. Na ala direita, Natanael. Na ala esquerda, Rubens. No meio campo, Patrick e Alan Franco. Mais à frente, Scarpa e Igor Gomes. E mais à frente, o Rony. Certo? Ele gostou muito de usar o Rony. Eu não sei aqui se o Hulk estava machucado, mas tem muito jogo que ele não usa o Hulk. Ou que o Hulk nem aparece. Certo? Cara, uma coisa que é interessante de a gente dar uma analisada, que eu falo bastante que é um problema do nosso time, é o meio de campo. E aparentemente o Cuca gosta de povoar bastante o meio de campo. Isso a gente vai ver daqui a pouco na prática em vídeo. Mas se a gente fazer uma análise aqui rápida em posicionamento médio do time dele, certo? Isso aqui é uma ferramenta muito boa do SofaScore. Posicionamento médio, você vê que aqui o Atlético Mineiro joga sempre com um lateral mais preso e um lateral solto. Então esse lateral solto aqui é o Natanael. Esse lateral solto é o Natanael. Esse lateral mais preso é o Júnior Alonso. É como se fosse um zagueiro pela esquerda. Talvez a gente possa ter um Luan Pérez atuando assim, não sei. Daí o meio de campo muito povoado. Você vê, ó, Alan Franco, Patrick, o Rony jogando mais aqui na faixa do meio de campo, Igor Gomes, o Gustavo Scarpa e ali o Rubens. Você vê um time com um meio de campo mais povoado. Ó, se você comparar aqui com o time adversário, que se eu não me engano é o Ceará. Ó, o Ceará já não tem um meio de campo tão povoado assim, certo? Tantos jogadores atuando nessa faixa central do campo. Não precisa ser necessariamente também, né, na faixa central aqui que
face ao meio campo, mas sim jogadores no meio de campo, atuando pelo meio, não pelos extremos, não um time espaçado. Não parece que ele gosta tanto dessa ideia de um time espaçado. Certo? Novamente aqui eu vou pegar outro jogo do Atlético Mineiro, que no caso o Atlético Mineiro é o time da direita, tá? Então aqui, ó, você vê novamente um time mais povoado no meio de campo, ó. Os dois zagueiros aqui, um lateral mais preso e o outro lateral mais solto, que no caso é o Caio Paulista. Aí você vê aqui o Tomás Coelho de ponta, o Rony um pouco mais à frente, o Scarpa caindo pela direita, Igor Gomes, Fausto Vera e o Rubens caindo pro meio. Certo? Você vê um padrão ali de um time mais povoado no meio de campo. Aqui, novamente, um jogo contra o Fluminense que eles vencem por 3-2. Novamente, você vê o meio de campo um pouco mais povoado, um lateral mais preso, o outro lateral mais solto, certo, mano? Você vê que isso é um padrão do time do Cuca. É um lateral preso e o outro lateral solto. Novamente aqui, ó, um lateral preso, o outro lateral solto, que no caso era o Guilherme Arana, e o meio de campo mais povoado. A faixa do meio de campo, o meio de campo povoado. Certo? Você vê aqui, por exemplo, pelo time adversário, que no caso é o Flu, né? Você vê aqui o Fluminense. É o Fluminense aqui? Não, é o Vitória aqui, ó. Você vê que o Vitória é um time um pouco mais espaçado em campo. Já aqui você vê o Atlético Mineiro um time mais juntos um do outro. Talvez um time de mais aproximação. E aqui outro jogo, ó. Uma 4-4-2 também que ele usou. Tá? Esqueci de falar. Uma 4-4-2 contra o Botafogo, que eles vencem também. Novamente, ó. Aqui você já vê uma diferença, né? Aqui você já vê uma diferença. Aqui tem o Natanael. Ah, não, perdão. Ao contrário. Aqui é o Everson. Né? Aqui é o Everson, aqui é o Natanael e aqui é o Caio Paulista. Ele abriu bastante o time. Só que você vê aqui ó, o meio de campo, que é o Fausto Vera, o Rubens caindo mais pro meio, o Rony, o Hulk e o Coelho mais lá na frente. Certo? Um padrão você vê um time mais povoando no meio de campo. O que é legal, que a gente pode ver os melhores momentos de cada partida dessa daqui. Certo? A gente pode pegar os lances aqui próprio pelo SofaScore e ver lances dessa partida. Ver como que o time dele fez o gol, como o time dele tomou um gol, pra gente ver um padrão de comportamento, certo? Vamos colocar aqui em tela cheia. Beleza, ó, gols da rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro vence o Internacional. Ó, aqui vai vir um cruzamento e um gol contra, cara, um gol contra. Esse aqui foi um gol do Rony ou foi um gol contra? É um gol contra ali do zagueiro do Inter, do Vitão. Certo? Aqui não dá pra ver tanto o campo, né? Ó, Gabriel Menino. Ó, você viu, aqui já dá pra ter um padrão melhor, mas eu separei de uma maneira melhor aqui pra nós, tá? Vamos começar, vamos de jogo assim, ó, Inter, Ceará, do jeito que tá aqui nessa minha tela, beleza? Eu separei todos os jogos aqui manualmente, que eu achei que pelo SofaScore seria melhor. Mas bora lá, aqui, ó. Jogo contra o Inter, certo, mano? Ó, jogo contra o Inter aqui pra nós. Vamos pegar aqui o jogo contra o Inter no SofaScore e dar uma fechada. Não vou dar fechada não, vou tirar aqui da tela e vou deixar aqui. Esse foi o jogo que o Atlético jogou naquela 4-2-2-2 que eu falei pra vocês, certo? Bola aérea, que é importante também depois a gente dar uma analisada, né? Isso aí a gente vai conseguir analisar mais de jogo pra jogo. Eu também não sou tão especialista assim de entender sobre bola parada, tá, rapaziada? Eu queria ver a situação de construção do time. Ó, vamos ver aqui esse lance. Beleza? Ó, aqui você já vê um time que não tá tão espaçado, né? Você vê jogadores mais se associando. Ó, Gabriel Menino vira pro Rony. O Rony lá na esquerda. Caralho, Rony, que é isso? Se você faz isso no Santos, eu tava feliz. Beleza. Aí aqui você já vê uma jogada interessante, né? Uma pressão no Internacional, ó. Hulk, Igor Gomes. Acho que aqui é o Dudu. O Scarpa. Uma pressão. O Dudu roubou a bola. Passe pro Scarpa. O Scarpa consegue perder o gol. Mas aí foi um bom momento de pressão do Atlético ali, né? Uma boa jogada. Aqui novamente, você vê... Aqui você já vê um time um pouco espaçado, né? Eu não consigo decifrar tanto qual é qual jogador do Atlético Mineiro aqui. Mas aqui parece ser o Menino. Aqui é o Scarpa. Aqui é o Igor Gomes. Aqui é o Natanael, Hulk, Rony e Dudu. Porém, você vê esses três jogadores da linha de frente, eles estão bem próximos um do outro, né? Não tá um lá numa ponta, o outro na outra. Eles estão bem próximos um do outro. Parece o Santos contra o Velo Clube. O Santos jogou bem parecido assim contra o Velo Clube. Abriu espaço para lateral, o cruzamento, aí vai sair o gol que a gente viu, né? Beleza, é o gol contra do Atlético Mineiro. Mas lá, né? Um lateral espetado de um lado, o outro lateral ficando mais do outro. Isso é um padrão de comportamento, né? Ó. Isso aqui é um dos laterais, o Natanael. Scarpa, virada. Aí aqui tá o outro extremo, é o Rony.
O Rony chutou ali, beleza. Eu tô, assim, querendo ver pouco os lances defensivos, tá? Eu quero ver, sinceramente, eu quero ver mais sistema de criação de jogada, que na minha opinião é um grande problema. Foi um grande problema do trabalho do Vojvoda, tá? Ó, meio de campo, beleza, Gabriel Menino com a bola. Igor Gomes. Ataque de espaço, Júnior Santos. Gol. Boa jogada, cara. Boa jogada. De pé em pé, né? De pé em pé, Gabriel Menino. Descida do Igor Gomes. O ataque de espaço do Júnior Santos. Bom gol. Bom gol. Aqui foi uma 4-2-2-2. Você já vê um padrão de comportamento, né? Um time não tão espaçado. Um time não tão espaçado, ó. Aqui você vê. Aqui, se fosse o Santos, no caso, estaria o lateral aberto aqui, o outro lateral aberto lá, os dois zagueiros jogando, um volante encostando, o meio de campo aqui e os jogadores da frente lá na frentona. Né? O padrão de comportamento do Santos ultimamente. Aqui você já viu bastante jogadores do Galo nessa faixa, né? Você vê aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Desce o 8 e tem o 9 ali, né? Aparece quase todos os jogadores do Atlético Mineiro. Certo? Esse aqui foi o Atlético Mineiro na 4-2-2-2. Agora a gente vai pegar o jogo contra o Ceará, no qual ele jogou numa 3-4-2-1 e ele venceu por 1-0. Não me diga que eu fiz isso. Eu fechei a aba, meu Deus, eu sou inútil, cara. Perdoa, minha rapaziada. Vamos no mano a mano aqui. Vou pegar rapidão aqui. Aqui foi o Atlético numa 3-5-2, né? 3-4-2-1, perdão, tá? 3-4-2-1. Bola na área. Cara, se eu não me engano aqui o Rony faz um golaço nesse jogo. Novamente, né? Você vê aqui novamente é um padrão de comportamento, né, cara? Ó, bastante gente povoando essa faixa do campo. E para praticamente né, no mínimo um extremo nas alas, né? Aqui no caso teria dois extremos porque era uma formação com dois alas, né, cara? 3-4-2-1 aí, quase um golaço do Hulk. Tinha receio de falar qual que é o jogador para eu não me perder, mas eu acho que era o Rubens de um lado e o Natanael do outro. Aqui é o gol do Rony, né? Aqui é o gol do Rony, ele faz um golaço nesse jogo aqui. Ele chuta daí e faz o gol. É isso mesmo. Aqui é um gol, assim, que não tem muito o que analisar, né? De falar de um lance. Ó, momento sem bola. 1, 2, 3, 4, 5. 1. O Patrick. Momento sem bola foi 1, 2, 3, 4. Aqui eu acho que já não tava nem de 5, né? Aqui tava aparecendo uma 4, 4, 2, talvez, né? É o Gabriel Menino aqui paradão ali na frente, como sempre, né? Olha lá, ó. 4, 4, 1, 1. Gabriel Menino de meia, talvez. Tenha sido isso. Enfim, ele venceu, né? Ele venceu nessa formação de louco aí que ele colocou lá no Galo. Daí agora a gente vai colocar Juventude e Atlético Mineiro, que aí já é um padrão, já é mais um padrão dos times do Cuca, que é a 4-2-3-1, que eu acho que ele vai fazer isso no Santos, tá? Principalmente pros primeiros jogos, assim, antes da data FIFA, eu acho que ele vai na 4-2-3-1. Dá uma olhada. Gustavo Scarpa, ultrapassagem do Natanael, que talvez seja lateral ofensivo neste jogo. Beleza. Momento sem bola. Bola nas costas do Caio Paulista. Beleza. Deixa eu ver aqui uma jogada de criação. Ó, novamente, rapaziada, fica bem claro, né, cara? Fica bem claro assim. Se a gente pegasse uma comparação rápida para fazer do Santos, é o que eu tô falando. Deixa eu pegar aqui o meu bagulhozinho que eu gosto de usar. Essa faixa do meio de campo aqui, no qual o Santos ele pouco ocupa, né? Olha o tanto de jogador do Atlético Mineiro. No caso do Santos, o que seria isso aqui? Estaria o Arão aqui e o outro volante aqui. Um ponta aqui, o outro ponta aqui, o atacante aqui
o Gabigol aqui, o Neymar aqui. Aí o Santos, ele não fica com ninguém nessa faixa aqui, ó. Nessa faixa aqui, o Santos não tem nenhum jogador nessa faixa aqui. Tem uma foto que o Musetti posta no Twitter que mostra bem, assim, o que a gente fala, né? A gente tá falando. Isso aqui, ó. Aqui, ó. Uma foto que o Musetti postou ontem. Você vê que é um problema de comportamento do Santos já faz anos isso. Ó, aqui. Vamos pegar o time, ó. Escobar, os dois zagueiros e o Igor Vinícius. Daí você tem Olivar e Arão. E a faixa central perdida. E ali é onde acontece mais os jogos, né? O Santos ontem não ganhava nenhuma segunda bola do Internacional. Nenhuma segunda bola do Internacional. Muito por conta disso. Que a faixa central do meio de campo do Santos é bem ruim. E outro ponto, né? O meio de campo do Santos, em questão de nomes, é bem ruim também. Bem fraco. Bola pro Rony. E ele guardou. O Spa tá impedido? Impedido. Aqui um gol de bola parada do Gustavo Scarpa, né? Gol de bola parada do Gustavo Scarpa. Enfim, velho, eu acho que é bem um padrão mesmo, assim, que a gente deu uma... Já essa analisada bem rasa, assim. Por exemplo, aqui de novo, ó. A faixa central com bastante jogadores, um extremo numa ponta, você vê sempre que é um padrão, ó. É um padrão. É um lateral que fica mais e um lateral que sobe mais. Esse aqui é o Caio Paulista, esse aqui embaixo é o Natanael. Certo? Natanael, Caio Paulista. Dois meio-campistas na faixa central do campo. O Gustavo Scarpa se tá um pouco mais à frente. Ou outro jogador, né? Aqui no caso é o 17, não sei se é o Igor Gomes. Ali tem o Rony, tem o Scarpa aqui embaixo. É um padrão de comportamento. Então o que eu acho que ele vai fazer? Vai meter o Escobar, ficando mais, o Igor Vinícius saindo mais. Ou vai até meter um Lampérez, talvez, né? Como se fosse o Júnior Alonso ali, que ele colocou no Atlético Mineiro em alguns jogos. Certo? Bastante jogadores da área também, né? Bastante jogadores na área aqui, ó, nesse momento aqui do jogo, ó. Bastante jogadores do Atlético Mineiro na área. Vamos pegar um jogo melhor, porque com o Juventude é uma análise... Ver se tem algum outro lance legal pra gente fazer aqui do Juventude. Ó, Coelho na bola. Você vê que não tem ultrapassagem do outro lateral do Galo. Certo? Ó, bastante jogadores na área, de novo, né? De novo, bastante jogadores na área. Então você tem Coelho. Aqui, se eu não me engano, galera, tá aparecendo seu Caio Paulista, Rony, Igor Gomes e Scarpa. E aqui um pouco mais atrás tá aparecendo o Rubens. Ou esse aqui é o Júnior Santos, tá? Então você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 jogadores ali no campo do adversário, velho. Com 4, 5 deles na área, né? E, cara, é importantíssimo também a gente lembrar do trabalho do Cuca, como foi o Marinho e o Soteldo com eles, né? Eu acho que ele vai ter que ter a importância de pontas mais agudos. Coisa que no Santos tem bem pouco, né? O Barreal não faz tanto esse jogo agudo. O Moisés faz esse jogo agudo, né? O Rony não faz tanto esse jogo agudo, na minha opinião. Beleza, a gente viu contra o Juventude. Agora a gente vai ver contra o Fluminense. Certo? 3-2 contra o Fluminense. Aí a gente encerra o vídeo para não ficar um vídeo tão longo também. Mas assim, cara, acho que a gente consegue ver que é um padrão de comportamento, né? Um lateral mais preso, outro lateral mais solto, um meio de campo um pouco mais preenchido. Eu acho que tem alguns jogadores que a gente pode falar depois que eu ver esse jogo aqui. A gente pode falar de alguns jogadores que pode crescer de oportunidades, né? Ter mais oportunidades com o Vojvoda, com o Cuca. Vamos ver. Novamente, ó. Atlético com a bola. Vamos pegar aqui nessa parte. Ó, Atlético com a bola. Tá vendo como a linha do meio de campo tá bem preenchida? Ó, Scarpa. Perdão. Deixa eu voltar aqui de novo. Ó. Quem tá com a bola, eu não consigo distinguir. Mas, ó. Coelho, Hulk, Scarpa. Esses caras descem bastante pra fazer o jogo, né? Fazer o jogo aqui novamente. Extremo com Hulk.
Beleza, acho que ele tinha dado pênalti ali. Ó, aqui novamente, ó. Novamente, é aquele trabalho que a gente fala, né? O padrão do Cuca. Meio de campo preenchido, cabeça de área bem preenchida também, algum extremo de um lado, provavelmente o outro, tem outro extremo, que no caso seria o Coelho do outro lado, ou infiltrando na área. Olha aqui, olha essa filinha de jogadores do Atlético Mineiro aqui. Essa filinha de jogadores do Atlético Mineiro é interessante. Bola na área. Nossa, que cabeça. Um cara na esquerda. O Lianco veio aqui, nessa parte do campo, criar a jogada pro Galo. Nossa, aí é foda também, Lianco, cara. Puta que pariu. Ó, novamente. Meio campo bem preenchido. Sempre tendo jogadores na área, né? Não tendo jogadores tão abertos assim. Os que ficam abertos é mais um lateral ou um ponta. Mas na maioria das vezes o ponta é cortando pra dentro. Ó, então o Rony domina essa bola aqui nessa parte do campo. O meio de campo aqui tá bem preenchido. Essa parte tá gol. Aqui você não vai conseguir fazer o Escobar fazer esse gol, Cuca. Se você conseguir, aí, né? Eu parei, né? Mas novamente, nesse gol aqui você vê, né, um padrão, né? O Rubens aqui. O Rubens aqui. Aqui o ponto esquerdo. O Rubens estava sendo até um meio campista às vezes, né? Aqui às vezes seja o Arana. E o Rubens estava sendo um volante. Aqui talvez é o Scarpa. Hulk, Júnior Santos. E ainda tem um cara aqui que é o Coelho. Então aqui era o lateral, fazendo o extremo. E do outro lado... Aqui é o Bernard. Não sei se é o Bernard. Parecendo ser o Bernard também. Deixa eu ver se é aberto do outro lado. O Hulk atacando o espaço. Espaçou o time do Fluminense. Boa jogada, velho. Gol do Júnior Santos. Essa aqui é uma baita jogada. É uma baita jogada. Você vê algum trabalho tático, né? Quando o Júnior Santos pega na bola, o Bernard abre de um lado. Essa puxada pro Bernard abrir é mais para puxar esse jogador do Fluminense para abrir esse espaço entre o Thiago Silva e o Ignacio ou Freitas, algo assim. Aí o Hulk ataca esse espaço, o Júnior Santos até demora para dar o passe, daí o passe só vem do Bernard. E de novo, né? 2, 3 e quase outro aqui chegando na área. Bastante jogadores do Atlético Mineiro na área. Que é o gol que eles tomam. E aqui uma jogada que eles fazem. Ó. Coelho. Hulk desceu. Né? Lembrando que ele fez o Caio Jorge ser praticamente um falso 9. Então talvez o Gabigol pode ser um falso 9. O Neymar ser um falso 9. Só fico curioso como ele vai fazer Neymar e Gabigol jogar junto. Porque eu acho que é um trabalho muito difícil. Fazer Neymar e Gabigol jogar junto. É mais fácil, eu acho, Neymar e Rony jogar junto do que Neymar e Gabigol. Porque os dois são 2 a menos na marcação. 2 a menos pra fazer uma pressão. É foda. É complicado. Então aqui, ó, o Hulk. Aqui embaixo tá o Coelho. E lá, atacando a bola, é o Rubens. Que no caso seria o outro extremo dele. Você vê que é um padrão de comportamento, tá, cara? É um padrão de comportamento. Não é algo, não é nada anormal. Então você vê o Coelho numa ponta. O Coelho numa ponta. O Hulk desceu. Júnior Santos. Aqui parece ser o Scarpa ou talvez o Igor Gomes. E aí tá o Rubens lá naquela parte do campo. Lá naquela parte do campo, que ele seria o extremo pelo outro lado. O que ele gosta de fazer? Um lateral mais preso, o outro mais solto. Bem raramente ele deixa os dois laterais soltos para atacar. Aqui tem o Bernard ainda atacando o espaço, né? Ó. Ainda tem o Bernard aqui atacando espaço. E aí sobe pro Rubens sozinho, uma defesaça do Fábio. E aí o Atlético Mineiro ganha com um gol de bola parada, né? Que ó, espero... Nossa, péssimo, horrível, ruim pra caralho, lixoso. Não é. Mas tá longe de ser o ideal, né, pra nós. Eu acho que com tudo isso aqui que a gente viu, a gente consegue entender que vai ter um padrão de comportamento que é tentar preencher mais o meio de campo. E como ele assistiu os últimos jogos do Santos, provavelmente ele já percebeu essa deficiência no meio de campo. Provavelmente o lateral esquerdo dele vai ser o Escobar. E ele vai deixar o Escobar mais preso pela esquerda e vai soltar o Igor Vinícius pela direita. Ou o Luan Pérez na lateral esquerda. Acho que o Rony vai ser o jogador que não vai sair do time nem fudendo. Tanto que o Rony pode jogar pelo lado direito, pode jogar mais à frente, pode jogar na ponta esquerda. Então o Rony vai jogar com ele automaticamente. Acho que o Moisés tem muito a crescer com ele. E se fosse para imaginar algum jogador que possa crescer de rendimento com o Cuca,
eu chutaria o Miguelito, como um ponta que cai por dentro, sabe? Já que ele vai soltar o Igor Vinícius, ele vai querer um ponta que cai por dentro, perdão. Ele vai querer um ponta que cai por dentro. Então eu acho que o Miguel pode ter algumas oportunidades, assim espero, né? Tenho receio do que ele vai fazer com o Bom Tempo, porque como ele gosta de jogar numa 4-2-3-1, eu vejo ele colocando Arão e Oliva. Eu não vejo o Arão saindo do time, por mais que eu queria que o Arão saísse do time. Eu preferia o time com Oliva e Bom Tempo, certo? Inclusive, se ele liberar um lateral e deixar o outro preso, não faz sentido você jogar com 2 primeiros volantes. Então eu preferia jogar com Oliva e Bom Tempo. Mas eu tenho receio do que ele vai fazer com o Bom Tempo. E, cara, vai ser uma bucha pra ele resolver esse problema de Neymar e Gabigol juntos, né? Porque, querendo ou não, é um problema. Sem bola é um problema, com bola não é tão problema assim, mas sem bola é muito problemático, certo? Curte aí. Se você gostou deste vídeo, comenta e é nóis.